galera, mais uma live aqui no canal. Na verdade, eu já tinha feito uma live com um amigo do Resumo da Nação, o Gustavo, e é a primeira aqui no canal, né? Hoje a gente é obrigatório a gente fazer uma live, porque o presidente do Flamengo tá de brincadeira, né? O presidente do Flamengo, ele simplesmente ele acha que a gente é palhaço. Na verdade, ele já acha isso há muito tempo, né? E a gente às vezes até dá motivo para isso, não é mesmo? Mas hoje a gente vai fazer uma live falando um pouquinho das besteiras que o presidente do Flamengo fala. Vamos dar uma reagida aqui nas notícias que saíram agora. E já tem notícia de algum tempo também. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Na verdade, o presidente do Flamengo. O que aconteceu, galera? Há um tempo atrás ele havia falado. Isso é matéria do Lance, tá? O Lance Net, o famoso Lance. Pô, quem leu aí o jornal Lance em jornal, né, em papel, né, não só na internet. O site do Lance está aqui. Essa matéria é de maio, se eu não me engano, do dia 2 de maio desse ano, às 2h12 no Lance. Tá aqui. Landim explica plano para a SAF do Flamengo e diz que não será CEO. Ou seja, ele está mentindo, meus amigos. É isso mesmo, tá aqui no Lance. Landim explica plano para a SAF do Flamengo e diz que não será CEO. Antes de continuar, quero te pedir para curtir o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral aqui, a gente fala de Flamengo com descontração, sem se importar muito em ser ultra formal, como é na Globo, por exemplo. O presidente do Rubro Negro detalha ideias para trazer investidores para o clube. Eu nem vou ler a matéria toda aqui, tá a carinha do presidente e o nosso temido Marcos Braz, o gordo Braz está louco. E nessa matéria aqui, em maio, no Lance, como vocês podem ver a data aqui, ó, tá bem claro, dia 2/5/2024, Landim explica plano para a SAF do Flamengo e diz que não será CEO. Aí, cara, olha só que engraçado, né? Acho que a gente vive num looping temporal, numa loucura, num universo paralelo. Aí você vem aqui, matéria atualizada 2 horas atrás, do dia 7/9. Não leve em consideração a minha data aqui, que ela tá errada, mas aqui. Matéria do dia 7/9, ou seja, é hoje, 1 da manhã, atualizada 2 horas atrás pelo Fred Gomes. É um cara, pô, que cobre o Flamengo, um cara que tem muita credibilidade. Aí, olha que tá aqui. Olha que surpresa. Olha que surpresa. Landim será CEO do Flamengo em caso de vitória de Dunche na eleição. Ué, mas ele não falou que não ia ser CEO, que podia até assinar um contrato, que ele se comprometia a isso? O cara mentiu na nossa cara, meus amigos. Rodolfo Landim mentiu, dá pra dizer isso com todas as letras. Tá aqui. Ele falou e agora ele mesmo se desmente. Matéria de hoje, do dia 7. Landim será CEO do Flamengo em caso de vitória de Dunche na eleição. O mandatário tinha plano de concorrer ao comando do Conselho Deliberativo, mas aceitou o convite para ser ali o CEO da SAF. Matéria do Fred Gomes e do Thiago Lima. Pô, o Fred Gomes, olha, eu conheço, eu confio, porque o cara é muito brabo. Vamos dar uma olhada aqui. Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no dia 1º de janeiro de 25, mas não sairá da gestão caso Dunche de Abrantes, atual vice-presidente geral jurídico do clube, vença as eleições em 9 de dezembro. O GE apurou que o candidato da situação convidou Landim para ser o CEO do clube se for eleito como mandatário para o próximo triênio. Rapaz, que dificuldade. Procurado pela reportagem, Dunche confirmou o convite e afirmou ter demovido Rodolfo Landim da ideia de concorrer à presidência do Conselho Deliberativo. Atualmente, Reinaldo Belotti ocupa o cargo de CEO do clube. Aí está aqui as aspas, né, do Dunche. A gente conversou e no primeiro momento o presidente Landim se manifestou favorável aí à presidência do Conselho Deliberativo. Achei ótimo, mas entendi que seria um desperdício porque é um órgão independente da diretoria e o contato do dia a dia entre diretoria e o conselho acaba ficando um pouco distante. Eu, como presidente do Flamengo, quero ter as melhores pessoas ao meu lado. E a pessoa mais qualificada que tem no Flamengo é o Landim. Uhum. Ele disse que ia refletir, conversou com a família e me deu a notícia maravilhosa de que vai aceitar o meu convite. Pô, mas que esforço, hein, para aceitar um convite desse. Então, meus amigos, tem outras coisas aqui e tal, mas a grande coisinha tá aqui a carinha do nosso presidente, é que Rodolfo Landim mentiu, mentiu. E agora está comprovado mais do que nunca, né, a falácia de Rodolfo Landim. Matéria de maio aqui, você vê que ele falou que não seria CEO. Aí, pá, de repente assim no dia 7 de setembro, você vê uma matéria no GE, inclusive com Duche, falando, confirmando que de fato o Landim será o CEO do Flamengo em caso de vitória dele na eleição dele, Dunche, né?
Então, meus amigos, é muito complicado confiar nessa diretoria. Essa diretoria que não entende muito de futebol, tem dificuldade de entender de futebol, né? Os caras não manjam, não conseguem sacar as coisas que o Flamengo precisa e aí ainda mentem, né? Ainda falam que não vão continuar, que não vão ser CEO. Aí de um mês para outro, assim, 4 meses, né? Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, o cara muda de ideia e vai ser assim CEO. Então realmente tem que se ter muita preocupação com essa história de SAF no Flamengo que o Landim falou. O Flamengo não precisa ser SAF necessariamente, pelo menos não agora. E aí a gente viu que a palavra do Landim vale muito pouco, é igual nota de 3, como diriam os mais velhos. Então é muito complicado, meus amigos. Também aqui no GE você tem algumas outras notícias do Flamengo aqui que eu considero até interessantes para a gente dar uma olhada rápida aqui. A gente está cheio de desfalque, né? O Flamengo estipula terça como dia D para contratar ou não um substituto para Pedro, né? Muita gente falou aí do Anthony Martial, né? Francês, também do Depay, que estaria indo para o Corinthians, mas parece que ainda não foi anunciado oficialmente. E galera, uma coisa, tem até vídeo aqui no canal, se você quiser, explore aqui o canal, curta o vídeo, se inscreva. O Anthony Martial não é centroavante. Eu, na época de faculdade, cobri ele, na época que jogava no United, se não me engano, no Mônaco antes. O Anthony Martial não é um centroavante. Ele foi virando um atacante, mas ele era um cara de lado, habilidoso, veloz. E o Depay é a mesma coisa. O Depay é o segundo atacante, né? O jogador leve, que se movimenta. Ele não é um centroavante, não é um cara que vai te dar 20, 25, 30 gols por ano, né? Mas a diretoria do Flamengo nem entender de futebol entende. Eu acho que é pedir demais isso para eles, né? Você vai pedir pro Braz entender de futebol, é complicado, né? Não vai entender muito. Então, assim, a nossa diretoria, além de não ter palavra, além de mentir, ela também não entende de futebol. E aí a gente fica sendo um clube com um orçamento aí milionário, muita receita, muito dinheiro entrando no clube, mas não adianta nada você ter tanto dinheiro entrando no clube se você tem gente ali que não sabe usar esse dinheiro da melhor forma, pelo menos não para o clube de futebol, né? Na questão econômica do clube pagar dívidas e se manter em dia, isso é perfeito, mas para otimização do elenco, para melhorar o elenco do Flamengo, por exemplo, a gente tem um volante Alan, que até hoje foi contratado por 50 milhões quase e até hoje não deu ar de sua graça, jogador pesado. Melhor jogador do mundo ainda passe pro lado, né? Como a gente costuma dizer, jogador pô, engessado, duro, não consegue jogar, né? E a gente tem um Pulgar que ano passado jogou muito bem, mas que esse ano não consegue desempenhar, né? Melhorou até nas últimas partidas, não sei se vocês concordam, se você concorda, comenta aí. Mas ainda não é aquele Pulgar do ano passado. Agora chegou o Alcaraz, que não é bem o primeiro volante, é mais o segundo volante, podendo fazer meia. Mas de qualquer forma vai acabar sendo usado por ali. O De La Cruz, que acho que é o nosso principal jogador de meio campo ali junto com o Gerson. Mas o De La Cruz também não é um primeiro homem como o Alan deveria ser, mas também não é. E olha que muita gente reclamava do Thiago Maia, hein? Mas o Thiago Maia, se colocar, comparar lado a lado com o Alan, eu acho que entrega muito mais do que o Alan entrega, porque o Alan simplesmente não entrega nada. Então, se o Thiago Maia entregasse pouco, já seria muito mais do que o Alan, né, meus amigos? Então, é realmente uma situação muito complicada essa situação do Alan. E sem contar que a gente tem uma lateral direita deficitária, complicada. Ali, né, tem o Varela, você tem ali o nosso temido Wesley, Megamente, cabeça gigante de dirigível, que já entregou muita paçoca no Flamengo. O Varela é um jogador ali normal, regular, que marca bem, mas não oferece muito na frente. Mas o Flamengo não gastou ali. O Flamengo não foi no mercado em busca de um lateral direito, né? Inclusive o Flamengo não tem um lateral direito decente desde o Rafinha, né? A gente teve o Rodinei 22 que jogou bem ali 6 meses com o Dorival, mas o Rodinei também já entregou muita paçoca antes, né? Não dá pra gente negar isso aí. E a gente tem um ataque que tem Pedro, Carlinhos e Gabigol. E aí o Marcos Braz ontem na entrevista coletiva, inclusive tem vídeo aqui no canal e tem shorts aqui no canal falando sobre isso, o Marcos Braz considerou o Bruno Henrique centroavante. Ele falou, nós temos 3 centroavantes além do Pedro, o Gabigol, o Carlinhos e o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique, meus amigos, a gente sabe bem, qualquer um que entenda minimamente futebol, não é centroavante. O Bruno Henrique tem muita dificuldade de jogar de costas, né? Ele é um jogador de corredor. Ou então para ser um segundo atacante ali, que eu acho que é a melhor forma dele, atrás do centroavante, tendo liberdade. Mas o Marcos Braz falou que o Bruno Henrique é 9. Então é temerário, é terrível a gente estar sob o comando dessas pessoas no clube, porque não entendem nada de futebol. Não entendem
nada de futebol e a gente fica nessa situação difícil. Agora, meus amigos, o que sobrou é a gente confiar que o Gabigol pode nos ajudar. Eu fiquei também muito chateado com o Gabigol por tudo que ele fez com o Flamengo. Acho que ele desrespeitou bastante o Flamengo. Mas é o jogador que a gente tem disponível aí para poder contar nesse momento. Porque, obviamente, o Carlinhos é um cara bastante esforçado, mas não me parece tecnicamente pronto para esse desafio de assumir a bronca e ser o 9 do Flamengo, né? Quando a gente perde o Pedro, a gente fica numa situação muito difícil. Né? O Pedro deve voltar aí entre 7 e 11 meses de recuperação e tal, até voltar a jogar. E a gente fica numa situação muito difícil sem o Pedro. Contudo, eu acho que o Gabriel tem que ser aposta agora. Ainda que ele não vai ficar no clube para terminar com chave de ouro, terminar em alta, sair pela porta da frente. Ou se ele por acaso quer renovar, como já ouvi dizer aí que ele quer renovar, a hora é agora, de mostrar que ele quer renovar, a hora é agora. É jogar bem agora, fazer gol agora para mostrar, já que deve trocar a diretoria, ele vai ter uma chance de ter um contrato, né? Ainda que muita gente também não acredite que ele queira renovar. Mas a hora é agora, é sentar todo mundo, comissão, staff do jogador, institucional do Flamengo, sentar todo mundo e pensar em prol do Flamengo. Falar, cara, vamos fazer o melhor aqui, o Tite tentar dar uma arrumada no esquema ofensivo ali, já que ele é um atacante de mais movimentação do que o Pedro, então para as coisas funcionarem melhor com o Gabigol, talvez tenha que se mudar alguma coisa. Mas na verdade tem que mudar muita coisa, que o nosso time não tem nada, né, galera? Não tem construção de jogada. O Tite, que é um cara conhecido por ser sólido na defesa do Flamengo, não é sólido na defesa. É só jogar a bola na área do Flamengo, que é uma loucura danada. Ninguém sabe o que fazer. E no final a gente acaba tomando o gol. Então é muito complicado, galera. Bem, eu quero convidar vocês aqui a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo aqui. A gente vai fazer mais lives, inclusive lives de madrugada. Se você quer ouvir um pouquinho sobre o Flamengo, conversar, desabafar sobre o Flamengo, reclamar do Tite sobre o Flamengo de madrugada, a gente vai estar aqui. Algumas madrugadas eu planejo, talvez até essa madrugada, começar a fazer essa live para a gente conversar um pouquinho de Flamengo lá por volta de 1h30 da manhã. E também veja os vídeos aqui do canal, tem alguns conteúdos curtos para você consumir rapidamente, não ficar preso ali. Às vezes você não quer ler as notícias do site, já tem tudo resumido ali e você já fica a par de tudo. Mas é isso, meus amigos. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Eu espero que vocês gostem das lives e dos vídeos daqui. Se inscreva no canal, siga aí nesses endereços que tem aqui logo abaixo da minha câmera com essa cara maravilhosa. Siga, nos apoie e estamos juntos, galera. Valeu e tchau!